Fala pessoal, estamos de volta aqui, sextou, né, Confianendo? Sextou com boas notícias para todos nós, todos vocês. Vocês estão se preparando aqui conosco para a prova de Embu das Artes, tá? Da GCM de Embu das Artes. Mas antes, duas coisas, na verdade são três, esqueci a terceira, daqui a pouco eu lembro e já falo para vocês. Duas coisas. Primeiro, se você por algum acaso acha que essa aula está um pouco devagar, tá? Peço perdão, estou gripado hoje, vocês sabem como que a gente fica quando a gente está gripado. Tem um botãozinho aqui do lado, você pode colocar aí 2 vezes ou 1 vez e meia, caso eu esteja falando muito devagar para você, beleza? Porém, dica para você. Se você não conhece ou você não domina a aula que está sendo dada para você aqui hoje, eu não sugiro que você faça isso, tá? Aproveita às vezes que está um pouquinho devagar, faz essas anotações. Esse material vai estar disponível para vocês, sim. Vou colocar um drive, um link de um drive aqui, que tem muitas pessoas que estão com dificuldade de entrar no grupo do Telegram. Então nós vamos disponibilizar um drive para vocês fazerem de forma gratuita todo o download de todas as aulas que foram dadas aqui hoje, beleza? Outra coisa muito importante. Ontem, no dia 10, recebemos aqui a nossa notícia, tá? O nosso cronograma agora foi alterado. Por quê? Porque agora vai ter a reabertura das inscrições, tá? A reabertura do prazo de inscrição para você poder fazer a sua prova aí da GCM de Embu das Artes, tá? Não abriu ainda, vai reabrir apenas no dia 15, tá? No dia 15 do 10, 15 de outubro, e vai ser possível você fazer até as 16 horas do dia 8 do 11, beleza? Então vocês ganharam um pouco mais de 35 dias aí para poder fazer a prova, tendo em vista que a realização das provas agora vai ser dia 8 do 12, tá? Ou seja, dia 8 de dezembro, fechou? Data limite para pagamento do boleto também vai ser dia 8 de novembro, ou seja, inscrição e data de pagamento limite, dia 8 de novembro, data da prova, dia 8 de dezembro, beleza? Vamos lá. Hoje nós vamos falar aqui do Estatuto da Pessoa Idosa, tá? A nossa Lei 10741. Porém, se você bem viu o título desse vídeo e a capa também, a gente trabalha com o Estatuto do Idoso. Por quê? Muitas pessoas ainda não sabem que houve essa alteração. Muitas pessoas ainda estão boiando, tá? Estão na Disney ainda em 2024. Então, se a sua banca porventura fizer algum tipo de pegadinha, alguma coisa assim, fica ligado. Agora nós estamos falando sobre o Estatuto da Pessoa Idosa e nós aqui no canal nós vamos começar já a fazer essas alterações nos títulos, beleza? Vamos lá então, a gente já vai começar aqui na nossa aula de fato e verdade agora. Hoje nós vamos trabalhar sobre os crimes, tá? Os crimes previstos no Estatuto da Pessoa Idosa, tá? Nossa Lei 10, nossa Lei 10741. E a primeira parte dessa aula, os aspectos introdutórios e toda aquela outra coisa, assim, os aspectos gerais, você vai ver nessa aula aqui, ó. O Estatuto do Idoso para guardas municipais, tá? Com algumas questões, 100% gratuito, do jeito que você já conhece. Essa aula aqui, ela foi postada bem no início, antes um pouquinho, ali do início do mês, se não me engano, tá? Então essa aula vai estar disponível para você. Você pode procurar aqui no canal ou você pode clicar no primeiro link aqui na nossa descrição, ou nós vamos deixar no card para você também, para que você possa ter acesso, beleza? Antes da gente iniciar, eu já quero trazer para vocês dois conceitos, tá? Aqui na nossa lei eu tô com lei de abuso de autoridade na minha cabeça. Aqui na nossa lei do Estatuto do Idoso, do Estatuto da Pessoa Idosa, perdão, nós vamos ter duas penas, digamos assim, mais recorrentes: a reclusão e a detenção. Você vai ter sempre na sua cabeça que a reclusão é em regime inicial fechado, tá? A detenção vai ser no regime inicial, podendo ser semiaberto ou até mesmo, quem sabe, aberto, tá? E isso a gente tem previsão lá no nosso Código Penal, aqui no artigo 33, tá? Parágrafo 2º, o condenado, tá? Aqui no nosso artigo 33, a pena de reclusão ela deve ser cumprida em regime fechado, inicial, beleza? Presta atenção nisso. A de detenção pode ser em regime semiaberto ou aberto, tá? Eu não vou falar agora, entrar muito mais a fundo nesse assunto com vocês, porque isso nós vamos tratar lá nas nossas aulas de direito penal, tá? Mas vamos seguindo aqui, que a gente vai dar... Ok, vamos dar continuidade e vai dar tudo certo. Vamos lá? Os crimes em espécie, artigo 95. Os crimes definidos nessa lei são de ação penal pública incondicionada. O primeiro conceito que eu já quero trabalhar com vocês é isso aqui. Ação penal pública incondicionada significa que não precisa manifestação do ofendido ou da vítima neste caso. A autoridade policial, ela já tendo conhecimento sobre o ilícito ali, tá? Sobre aquele fato ilícito, sobre esse crime, sobre a existência do crime, não precisa chegar nenhum tipo de denúncia, nenhum tipo de queixa, alguma coisa assim, para que seja instaurado aí o processo, o inquérito policial, logo após isso, o recebimento da denúncia,
e todo aquele processo, todo o trâmite jurídico, beleza? Então, a ação penal pública incondicionada, ela é independente, ela independe da manifestação, tá? Do ofendido ou da vítima, neste caso, ou até mesmo do seu representante legal, do seu advogado e aquelas coisas todas, fechou? Vamos lá, ou do seu tutor, neste caso aqui, como nós estamos falando das pessoas idosas. Vamos lá, artigo 96. Discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso às operações bancárias. Presta atenção nisso aqui. Operação bancária, meios de transporte ou contratar por qualquer outro meio ou instrumento necessário o exercício da cidadania, tá? Desculpa. O que a gente tá vendo aqui? Isso aqui é aquelas pessoas que, como que fala? Isso, digamos assim, quer ficar deprimido, né? Perdão. Vai ficar aí pressionando e deprimindo aí os nossos idosos, beleza? Vamos lá, pena, reclusão de 6 meses a 1 ano e multa, tá? Aqui nós temos a nossa multa fiel escudeira. A maioria das vezes ela vai acompanhar a nossa pena principal. A pena principal que vai ser reclusão. Se é reclusão, você já sabe que é o regime inicial fechado, beleza? Vamos seguindo aqui então. Perdão, mais um aviso para vocês. Eu não sei se eu já dei esse aviso, eu acredito que não. Mas como eu falei para vocês, eu tô gripado e eu tô esquecido. Esse material vai estar disponível para vocês num drive, tá? A gente vai disponibilizar um drive para vocês aqui, vamos deixar um link na descrição. Muitas pessoas estão com dificuldade de entrar no grupo Telegram para poder baixar este material, beleza? Vamos lá. Voltando aqui para nossa aula, já deixa seu like, se inscreve no canal, que hoje está sendo bem bacana participar dessa aula com vocês. Vamos lá. Parágrafo 1º. Na mesma pena, que pena? Reclusão de 6 meses a 1 ano. Incorre quem? Desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar pessoa idosa por qualquer motivo, tá? Ou seja, não precisa de um motivo aqui e tal, alguma coisa assim, é qualquer motivo. Parágrafo 2º. A pena será aumentada de 1/3 se a vítima se encontra sob os cuidados ou responsabilidade do agente, ou seja, se quem pratica a ação de menosprezar, humilhar tudo mais for o tutor ali, tá? Pode ser enfermeiro que cuida, pode ser um parente, pode ser a pessoa lá que muitas vezes cuida lá do lar de convivência, tá? As coisas assim, tá? Parágrafo 3º. Não constitui crime a negativa de crédito motivada por superendividamento de pessoa idosa, ou seja, o banco não querer liberar crédito, linha de crédito, empréstimo, essas coisas assim, não constitui crime, tá? Artigo 97. Deixar de prestar assistência à pessoa idosa quando possível fazê-lo sem risco pessoal, presta atenção, tá? Em situação de iminente perigo ou recusar, retardar ou dificultar assistência à saúde sem justa causa ou não pedir, nesse caso, socorro à autoridade pública. Pena, detenção de 6 meses a 1 ano e multa, tá? Detenção, você já sabe que o regime inicial vai ser o semi-aberto. Pode ser o regime aberto também, tá? Eu vou bater nessa tecla porque nós não trabalhamos isso ainda em direito penal. Nós ainda teremos essa aula, tá? E são coisas recorrentes em prova. Vamos lá, presta atenção aqui agora. Quando a nossa lei aqui está falando sobre sem risco pessoal, a situação de iminente perigo, é uma situação de, por exemplo, assim, olha, eu tô vendo que o senhorzinho tá atravessando a rua ali, pode ser algum caso isolado assim, o senhorzinho tá atravessando a rua, não corro perigo de vida, mas eu sei que se ele continuar atravessando a rua na sua cadeira de roda, por exemplo, tá, ele vai ser atropelado, beleza? Então, nesse caso, você tá deixando de prestar assistência, tá, à pessoa idosa quando você não tem risco de vida, beleza? Você não tem risco de vida em situação de iminente perigo, beleza? Vamos seguindo aqui então. Tem muitos casos específicos que acontecem hoje em dia, tá? Que você pode até ver na televisão, algum caso assim, tal, não sei o que, você fala, nossa, mas isso é extremamente extremista, tá? O que acontece? Tem casos que já aconteceu de, por exemplo, assim, um idoso tá subindo, sei lá, numa escada para poder trocar uma lâmpada, numa escada para poder trocar uma cortina, tal, e às vezes ali a família, que tinha um tutor, vai lá e entra com algum tipo de ação ou informa o acontecido aí e é enquadrado aqui. Então, esse tipo de coisa muito extremista, digamos assim, é bem difícil de aparecer nas provas. Porém, se aparecer, você já sabe, tá? Fica ligado. Deixar de prestar assistência quando você não tem risco pessoal e a pessoa está em iminente perigo, tá? Ou se você recusar ou retardar a assistência à saúde dessa pessoa, beleza? Parágrafo único. A pena é aumentada da metade
Se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta na morte, tá? Ou seja, a detenção aqui, ela é de 6 meses a 1 ano. Se for se resultar lesão corporal grave, ela vai ser aumentada na metade, ou seja, a detenção de 6 meses passa a ser 9 meses, tá? De 9 meses a 1 ano e 6 meses, tá? E se ela for de morte, se resultar a morte aqui, ela vai ser triplicada, ou seja, de 18 meses a 36 meses. Isso aí, vamos lá, não sou professor de matemática, mas eu acho que foi. Artigo 98. Abandonar pessoa idosa em um hospital, casa de saúde, entidade de longa permanência ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas quando obrigado por lei ou mandado, tá? Pena, detenção de 6 meses a 3 anos e multa, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó? Abandonar a pessoa idosa em um hospital, ou seja, isso aqui ele tá falando sobre abandono, tá? Como eu falei pra você, a nossa lei aqui, ela é bem delicada, digamos assim. Por quê? Porque essa questão de abandonar a pessoa não é quando o cara ele vai lá e, sei lá, ele tá com a senhorinha lá, tá com a vozinha, tá com o vozinho, num hospital, num posto de saúde e tudo mais, ele vai em casa trocar de roupa, ele vai em casa almoçar, alguma coisa assim. Não, ele tá aqui, nós estamos tratando de abandono, tá? Então presta atenção, quando a banca tenta, como que eu vou dizer pra vocês? Quando a banca tenta fazer a tempestade num copo d'água pra poder te induzir ao erro, beleza? Presta atenção nessas coisas. Ou não prover necessidades básicas. O que significa prover necessidades básicas? O acesso à saúde, tá? Higiene pessoal. Quando eu quero dizer saúde, eu estou falando de remédios mesmo. Isso aqui nós estamos falando sobre os cuidados diários, tá? Nós estamos falando sobre remédio, nós estamos falando aqui sobre higiene pessoal, nós estamos falando aqui sobre, muitas vezes, alguma coisa ali em específico que o idoso precisa, necessite no seu dia a dia, que são necessidades básicas, tá? Para o quê? Para que ele viva a sua vida, beleza? Detenção de 6 meses a 3 anos e multa, tá? Eu falei para vocês que na maioria das vezes a multa ela vai acompanhar. Então se chegar algum tipo de questão para você lá, que você tá em dúvida se tem multa ou não, você faz lá na sua cabeça, olha, do NIT, mentira, não faz isso não, tá? A melhor forma de você fazer, para você acertar a sua questão, é você estudar. Porém, na maioria das vezes que você vir a detenção, a figura da detenção, ó, vou marcar aqui no 99, ó. Quando você vir a figura da detenção, vai, na maioria das vezes, ser acompanhada pela multa, tá? Então, se apareceu detenção com multa e a reclusão, e você está em dúvida em qual das duas, e você acha que pode ser detenção, a multa aí pode ser aí um desempate para você, tá? Artigo 99. Expor a perigo a integridade física, da saúde ou psíquica de pessoa idosa, submetendo as condições desumanas ou degradantes, ou privando de alimentos e cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando-o a trabalho excessivo e inadequado, tá? Pena de detenção de 2 meses a 1 ano e multa, tá? Se o fato resulta de lesão corporal de natureza grave, reclusão, tá? Lembra que eu falei para vocês, reclusão de 1 a 4 anos, e se resulta na morte, reclusão de 4 a 12 anos. Artigo 100. Constitui crime punível com reclusão de 6 meses a 1 ano e multa, tá? Como eu falei para vocês, não é regra. Na maioria das vezes a detenção vai vir acompanhada da multa, mas neste caso aqui a reclusão também veio. Obstar o acesso de alguém a qualquer cargo público por motivo de idade. Obstar tipo impedir, tá? Negar a alguém por motivo de idade, emprego ou trabalho. Vai anotando, presta atenção, tá? Recusar, retardar ou dificultar atendimento ou deixar de prestar assistência técnica ou assistência à saúde sem justa causa à pessoa idosa. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar sem justo motivo a execução de ordem judicial expedida na ação civil a que se alude esta lei. 5. Recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil objeto desta lei, quando requisitados pelo MP. Artigo 100. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de ordem judicial expedida nas ações em que for parte ou interveniente a pessoa idosa. Detenção de 6 meses a 1 ano e multa, tá? Esse artigo 100 e o 101, ele é bem extenso, digamos assim, tá? E o entendimento dele às vezes é muito difícil. Mas eu já vou deixar para você aqui o que mais cai, o que mais aparece. Ó, o item 1, o item 2 e o item 3. Isso é o que mais aparece nas suas provas, tá? Depois disso, o nosso artigo 102, ele aparece e muito mesmo, tá? Aqui ao lado a gente até deixou
uma figurazinha aí pra você entender. Caso você não consiga, não consegue estar lendo aí, eu vou ler pra você aqui, ó. Filha, o extrato da minha conta está estranho, deveria ter mais dinheiro, tá? Devia ter mais dinheiro. Artigo 102, eu vou ler para você. Apropriar-se ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento da pessoa idosa, dando-lhes aplicação diversa da sua finalidade. Aqui nós temos o pulo do gato. Aqui nós temos algo muito importante. Por quê? Porque a maioria das bancas e a maioria das pessoas entende que aqui nós estamos falando apenas da aposentadoria do idoso, tá? Não, a lei não está referindo apenas à aposentadoria do idoso. Aqui nós temos aqui qualquer tipo de bens, proventos, pensão ou outro rendimento, tá? Ou seja, se o idoso ele trabalha, se ele, no caso, porventura ainda trabalha, seja de carteira assinada ou não, seja por algum regime estatutário ou não, tá? Se o idoso, lembre-se que o idoso é aquela pessoa acima de 60 anos, sendo ele homem ou mulher, tá? Não tem nada a ver com aposentadoria, com idade de aposentadoria. Presta atenção na aula aqui. Não fica filosofando nesse momento, ó, presta atenção na aula aqui, tá? Idoso é acima de 60 anos. Então, se o cara ainda trabalha, ou às vezes ele é funcionário público, trabalha no regime CLT ou o estatutário, tá? Isso é provento, isso é rendimento dele, tá? Se ele recebe uma pensão, se a senhorinha, ou o vozinho, ou a vozinha recebe uma pensão por morte do cônjuge, entendeu? Se ele recebe ali a sua aposentadoria, qualquer tipo de bem, provento e tudo mais, ou muitas vezes lá a vozinha, ela tem umas joias guardadas, tá? Ou se ela tem algum tipo de outros bens assim guardados, e aí o cara vai lá, a figura lá, o meliante vai lá e desvia tudo isso aí, tá? Ou seja, ele tá enquadrado aqui no nosso artigo 102, tá? A pena vai ser de reclusão de 1 a 4 anos e a multa, tá? Então presta atenção que esse artigo 102 aqui, ele não é controverso, ele só é de um entendimento um pouco mais amplo, não é apenas aposentadoria. Qualquer tipo de bens, provimento, qualquer tipo de rendimento que a pessoa tenha. Ah, é a vozinha lá que trabalha vendendo salgado na feira. É o rendimento, é o provento que ela tem, entendeu? É aquilo que ela gera ali com a sua mão de obra, aquilo, enfim, vocês entenderam, tá? É toda e qualquer coisa, não é, aqui não se trata apenas de aposentadoria. Vamos lá. Artigo 103. Negar o acolhimento ou a permanência de pessoa idosa como abrigada por recusa desta em outorgar procuração à entidade de atendimento, tá? Isso aqui acontece muito nas casas de convivência, beleza? Pena, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. 104. Reter o cartão magnético. Cartão magnético é o quê? Cartão de crédito, tá? O famoso cartão de crédito. De conta bancária relativa a benefícios. Aqui sim a gente vai falar sobre benefícios. Benefício pode ser benefício do governo, Bolsa Família, aquele auxílio emergencial, pode ser a pensão, pode ser a aposentadoria, pode ser o que ela recebe. Por quê? Porque vai estar escrito aqui, ó, proventos, pensão, tá? Da pessoa idosa. Ou seja, qualquer tipo, cara, de rendimento de dinheiro. A gente tá falando de dinheiro, moeda de troca, money, din-din, bonouros, tá? A gente tá falando aqui de dólares, o que você quiser. Enfim, se você reter este cartão magnético, você reter o cartão de crédito, tá? Da conta bancária relativa a todas essas coisas, você pode estar enquadrado aqui no nosso artigo 104. A pena aqui vai ser de 6 meses a 2 anos em multa, tá? Detenção. Vamos lá. Reter, no caso, o cartão de crédito da pessoa idosa ou qualquer outro documento com o objetivo de assegurar recebimento ou ressarcimento de dívida. Fechou? Artigo 105. Exibir ou veicular por qualquer meio de comunicação informações ou imagens depreciativas ou injuriosas à pessoa idosa. Anota isso aqui. Porque isso aqui, ele tá em alta, digamos assim, tá? Tem alta acontecer isso aqui. Principalmente na grande ascensão das redes sociais, onde as pessoas expõem muito as suas vidas, tá? E muitas vezes acontece alguns casos disso aqui também. Artigo 106. Induzir pessoa idosa sem discernimento de seus atos a outorgar procuração para fins de administração de bens ou deles dispor livremente, tá? Vocês, acredito que vocês tomaram conhecimento sobre o caso daquele senhor lá, o tal do tio Paulo, ultimamente, tá? Se encaixa aqui? Não. Por quê? Porque até onde se sabe, a pessoa lá já estava em óbito, tá? Então, presta atenção, uma coisa não tem a ver com outra, são outros tipos de crimes. A primeira coisa que eu ouvi quando nós estávamos estudando, preparando algo sobre isso aqui, era o caso da mulher lá que levou o tio dela para poder fazer um empréstimo bancário, algo assim, tá? Aqui a gente está falando sobre induzir a pessoa idosa. Ou seja, a pessoa está sem conhecimento nenhum,
e ela tá ali dando uma procuração, digamos assim, para que outra pessoa possa administrar os seus bens. E bens, eu não quero falar só sobre dinheiro, não estou me referindo apenas sobre dinheiro. Pode ser a sua casa, o carro, pode ser uma propriedade que muitas vezes está no nome dessa pessoa, tá? Muitas pessoas acontece disso aqui, principalmente aquelas pessoas mais novas que se relacionam com pessoas mais velhas, tá? Porque a fim de poder assegurar, digamos assim, algum tipo de bens ali após a morte daquela pessoa, tá? Artigo 107. Coagir de qualquer modo a pessoa idosa a doar, contratar, testar ou outorgar procuração, tá? O que é isso aqui? Também é a mesma coisa. Você passar ali para que outra pessoa ela possa administrar os bens, o dinheiro, enfim, qualquer coisa. Beleza? 108. Ato notarial que envolva a pessoa idosa sem discernimento de seus atos e sem a devida representação legal. Reclusão de 2 a 4 anos. Tá. O que seria isso aqui? O ato notarial é você levar a pessoa, basicamente, no cartório para fazer alguma coisa ali reconhecida. Tá? Lembrando que o cartório é um terceiro confiável, digamos assim. Tá? Só que ela sem discernimento dos seus atos. O que? A pessoa ela não precisa ser. Vou usar um termo aqui, ela não precisa ser. Não precisa ter algum retardo mental, não precisa ter alguma doença mental, digamos assim, tá? Ela só pode estar naquele momento sem o discernimento do que está acontecendo, sem o discernimento do que vai acontecer caso ela assine aquele ato ali, tá? Caso ela assine aquele contrato, caso ela assine aquela procuração, caso ela assine qualquer outra coisa ali. Ela não precisa necessariamente estar com a falta ali uma falta da sanidade mental ou qualquer outra coisa afim assim, tá? Ela apenas está sem o discernimento do que está acontecendo de fato e verdade naquele momento. E aqui nós temos a reclusão de 2 a 4 anos, tá? Presta atenção em tudo isso que foi passado para vocês. Essa parte é a parte mais densa, que mais cai em provas sobre crimes, tá? Sobre crimes ali previstos no Estatuto do Idoso. Então é isso aí, tá? Nós terminamos a nossa aula de hoje. Como eu falei, foi uma aula... Se você achou que foi uma aula muito devagar, coloca no 2.0 aí, tá tudo resolvido. Só que eu vou pedir para vocês se inscreverem nesse canal, deixarem o seu like, que isso ajuda muito no crescimento deste canal, tá? Ajuda muito aí também a gente impulsionar para que mais pessoas possam estar se preparando. E esse curso nós estamos disponibilizando para vocês de forma 100% gratuita. Vamos estar com vocês e durante esse tempo de preparação para a prova, de segunda a sexta, com aula todos os dias, na faixa, totalmente gratuito e com material, beleza? Então é isso aí, pessoal. Vocês sabem que semana que vem a gente se vê e com fé você passa. Tchau, tchau.